Mídia e política. Esse é o tema em debate hoje no Melhor e Mais Justo. Nessa conversa estão aqui comigo Laurindo Leal Filho, Lalo, jornalista, Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e Eduardo Guimarães, blogueiro do blog dacidadania.com.br. Para além da necessidade de marco regulatório de ampliar o espaço para diversas vozes, outra questão colocada quando o assunto é democratização da mídia faz referência às formas de financiamento da comunicação. É possível criar uma nova lógica econômica que possa inibir a influência do mercado e da política na produção e na difusão de conteúdos? Há mecanismos para que os governos, como grandes anunciantes que são, distribuam mais democraticamente as verbas de comunicação, não concentrando o aporte apenas nos grandes veículos comerciais? Lalo. Não, eu acredito, sem dúvida alguma, né? Eu acho que os governos populares têm que impulsionar, não só através das verbas, mas também através de uma política. Eu quero lembrar claramente a ação do governo Vargas, quando ele volta ao poder na década de 50, eleito pelo povo, que ele tem essa percepção, que ele estava condenado pela mídia a não fazer nada. E aí ele chama o Samuel Weiner e impulsiona a criação da Última Hora, que foi talvez um dos melhores jornais na história do país. Nós estamos muito atrasados. Às vezes a gente fala, olha, é necessário um outro jornal diário que seja mais aberto. Não precisa ser, e nem precisa e nem deve ser governista. Basta falar a verdade. Não é? Basta contar o que ocorre no Brasil e que esses jornalões não contam, esses jornalões que nós temos hoje não contam. Há um mundo de pautas alternativas ao que mostra o Globo, a Folha e o Estado, que esse jornal poderia fazer. E as pessoas dizem, não, mas agora acabou esse negócio de jornal impresso, agora é tudo eletrônico, internet é conversa. Basta ver o que aconteceu. Eu disse aqui há pouco, os meios eletrônicos reproduzem as manchetes e as posições ainda dessa grande mídia impressa. E mais do que isso... Jornais e revistas. E mais do que isso, nós temos um outro fenômeno nas grandes cidades, que são os jornais gratuitos, que serviram nas últimas eleições como fonte de propaganda da oposição, distribuída como se fosse jornal. Na verdade, eram panfletos distribuídos nos jornais, faróis, nos sinais de trânsito. A Veja virou panfleto. Depois a capa distribuído por militantes. Quer dizer, então a história de que a mídia impressa acabou e nós temos só investir na outra, não. Tem que investir em todas. Não estou dizendo para não investir na outra. Tem que investir em todas. O Brasil a democracia brasileira se ressente da falta de um grande jornal diário capaz de contar a verdade. Republicano, um jornal mais republicano. Houve uma tentativa, não me lembro bem, já na redemocratização, Mino Carta encabeçou a criação do Jornal da República, mas que infelizmente não foi à frente por condições econômicas. Hoje, uma pequena parte dos recursos do governo federal e dos estaduais e municipais também, que são jogados nessas grandes empresas que só fazem a crítica do próprio governo federal, uma pequena parte desse dinheiro já impulsionaria uma nova mídia aqui no Brasil, tanto impressa como eletrônica. Eu acho que essa questão dos recursos da publicidade, eu acho que a gente precisa ter claro que o recurso público não tem que ser destinado para o veículo A, B, C ou D em função do conteúdo da linha editorial, mas tem que ser destinado a partir de critérios de promoção de diversidade e pluralidade. E de equidade, né? Essa é que é a questão. Você pega 70% da verba publicitária do governo e coloca numa única emissora de televisão. TV Globo. Isso propicia a concentração. Quer dizer, nós já temos um cenário monopolizado e você usa o poder do Estado, que deveria ser para combater o monopólio, que inclusive está expresso na Constituição que é proibido, para reproduzir e alimentar esse monopólio. Então, quando a gente fala de regulação econômica, nós estamos falando de tudo isso. Definir limites para o número de outorgas e concessões que cada grupo econômico tem que ter, dividir o espectro equitativamente entre setores público, privado e estatal, definir novos critérios para a distribuição de verbas que, sim,
tenham como objetivo promover a diversidade e pluralidade, porque se o Estado não promover, quem é que vai promover? O mercado? Jamais. O mercado não vai promover diversidade e pluralidade. Agora, nós temos que ir mais adiante. Nós temos que usar o poder do Estado para promover o conteúdo regional, a produção independente. A produção nacional. A produção nacional. E isso não é estrito sensu regulação econômica. Isso é regulação positiva de conteúdo, que é você determinar conteúdos, espaços mínimos para veiculação. Isso, como dizia o Lalo, é produção de política pública, inclusive no campo da informação e da cultura nacional. E vamos além, e a gente fala que isso tem que servir para a mídia eletrônica, sim, mas e os impressos, por serem empreendimentos privados, não tem que obedecer nenhum critério estabelecido pelo Estado brasileiro? E o direito de resposta? Quando foi aprovado agora, e está na Câmara dos Deputados, o relatório pronto para ir à votação, foi aprovado no Senado, está na Câmara, o projeto de lei de direito de resposta, a Rádio Eldorado colocou uma enquete na sua... eu estava no carro ouvindo a rádio, e era uma coisa parecida assim: qual a sua opinião sobre esse projeto que foi aprovado no Senado, que tem como objetivo coibir a atividade jornalística e limitar a liberdade de expressão dos jornais? Quer dizer, olha só... Quer dizer, o direito de resposta é uma maneira de proteger o cidadão. Está lá no Supremo Tribunal Federal uma ação da ABERT contra a vinculação horária da classificação indicativa, que é o único mecanismo que nós temos para proteger a nossa infância e adolescência de programas danosos que podem ser prejudiciais. E isso é regulação de conteúdo. Então, nós não podemos ter medo de discutir que conteúdo tem que ser regulado, sim. Isso não é censura. Ninguém está dizendo que nós vamos olhar o que vai ser veiculado pela emissora antes da emissora veicular, mas são regras de convivência democrática para um meio de comunicação que hoje media tudo que está existente na sociedade. Olha, uma das maiores bobagens que eu tenho ouvido nos últimos anos aqui no Brasil, quando se discute essa questão da regulação, que na verdade é um controle, não podemos ter medo da palavra, é um controle da sociedade sobre esses meios. E eu concordo plenamente com a Renata, não são só os eletrônicos, os impressos também têm dever de deveres éticos, tem que abrir espaço para respostas, não podem difamar uma pessoa e ficar por isso mesmo, esperar que a pessoa entre na justiça para eventualmente ganhar depois de 15 anos de processos judiciais. A resposta tem que ser dada, como é dada no período eleitoral. Então, no dia seguinte, a mídia no Brasil tem invertido um princípio jurídico básico, né? Quer dizer, as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, e o ônus da prova é de quem acusa. Minha participação nesse bloco. Deixa eu terminar. A Inglaterra regulou a mídia impressa. Hoje, depois daqueles escândalos todos, porque se você deixa por conta do mercado, a barbaridade acontece como aconteceu na Inglaterra, quando telefones de pessoas que já estavam mortas eram violadas pelos jornalistas em busca do sensacionalismo. Um pouco parecido com o que fazem esses jornais, esses programas de televisão. Com a celebridade, a chamada celebridade. Enfim, a mídia impressa também tem que ter regulação. E eu ia dizer o seguinte, que nós não podemos ter medo da palavra controle. E uma bobagem que eu tenho visto sendo repetida até por autoridades é de que o melhor controle é o controle remoto. Isto pega como frase nas pessoas, como se o controle remoto desse a elas a possibilidade de escolha real. Quando a possibilidade de empoderamento, quando elas na verdade estão escolhendo entre a mesma coisa em todos os canais. Muda o cenário, muda o apresentador, mas a ideologia que está por trás é a mesma. E muitas vezes o dono da empresa também é o mesmo, porque ele tem vários canais. Exatamente. Na TV aberta, na TV Arruma um tempinho para mim. E essas coisas ficam sendo repetidas como se fossem verdades, né? Vamos garantir a palavra do companheiro Eduardo. Vai lá, Eduardo. Ele falou bastante nos outros blocos. Eu só quero dizer uma coisa, uma coisa aqui, que é o seguinte, é muito breve, porque eu acho que talvez não sei se tem mais um bloco, a gente podia ir para... Não. Esse é o último bloco. Esse é o último. Bom, então o que fica de tudo isso aí? A gente já constatou da regulação que precisa ser feita. E por que não acontece? Não acontece simplesmente por uma razão. Pesquisa recente mostra que mais da metade do Congresso Nacional detém propriedade de rádios, de televisões regionais, de meios de comunicação. E essa gente não vai aprovar isso aí. Essa gente não vai aprovar com o Congresso anterior, para que vocês tenham uma ideia, depois de
todos os erros que se cometeu no Brasil a partir de junho de 2013, isso fortaleceu a direita de uma forma inédita. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Esse fortalecimento da direita se deu a partir de equívocos da esquerda e resultou, segundo o DIAP, no Congresso mais conservador desde o fim da ditadura militar. Se no Congresso anterior não foi possível regular a comunicação, com esse Congresso vai ser muito mais difícil. O que é que se pode fazer aqui no Brasil para ser objetivo e não ficar na constatação eterna que a gente faz? Porque a gente fica eternamente constatando: é assim, é assim, é assim, tá, mas qual é a proposta? A proposta é a seguinte: a proposta é que se desenvolva um processo de cobrança da sociedade a partir da conscientização da sociedade. Edu, nós já temos essa proposta, que é o projeto de lei de iniciativa popular de uma mídia democrática. Mas isso não chega a público, nós precisamos pegar esse projeto, ir às ruas, o movimento social, que aí é o movimento popular. E por que não foi feito ainda? Nós estamos fazendo. Não, mas ele não ganha corpo, isso não ganha corpo. Porque a mídia não divulga. Aí é que você vai esperar que a mídia divulgue? Aí nós precisamos de trabalho. Estamos aqui nesse espaço importantíssimo para conclamar as pessoas. Sim. Acessem o www.paraexpressaraliberdade.org.br. Baixa o projeto de lei, vamos coletar 1.500.000 assinaturas, porque vamos dar apoio popular para esse projeto, vamos às ruas, vamos fazer manifestações e vamos pressionar o Congresso Nacional. É um Congresso mais conservador? É um Congresso mais conservador. Isso significa que nós não vamos conseguir aprovar nada lá? Eu acredito que com mobilização social, povo na rua, com vontade política do governo e parlamentares que têm compromisso com essa pauta, talvez a gente não consiga ter uma lei aprovada que seja a melhor lei possível. Mas a gente vai conseguir. Mas a gente pode ter avanços. A gente já teve alguns avanços. Nós conseguimos aprovar num Congresso que era conservador também a lei da TV por assinatura nova, que impôs cota de conteúdo nacional na TV por assinatura, que veiculava 100% de conteúdo estrangeiro. E mudou o mercado. Mudou o mercado. De produção. Uma lei que está mudando, mas vocês veem ativando uma possibilidade real de regular essa mídia como tem que ser. Mesmo a regulação econômica, diante do quadro político que vige no Brasil hoje, eu tenho minhas dúvidas, eu concordo com tudo, eu assino embaixo tudo que a Renata está falando, peço aqui para a câmera, para o espectador, para apoiar exatamente como a Renatinha falou. Agora, eu sou um homem prático, infelizmente faz parte até da minha natureza de formação profissional, tudo, eu sou muito prático. Como? Sabe quando? Por quê, onde? Por quê? Existem interesses conflitantes. Sim, a Globo, constatação. Olha, eu acho que a Globo tem todo esse poder, no caso da televisão, mas as outras emissoras se incomodam com esse poder da Globo. Eu acho que debater um processo, por exemplo, mais democrático, ou mais democrático não, né? Democrático, porque hoje não é. Que você tenha processo de licitação para dar as outorgas, audiência pública, que exista um projeto de outorgas, um acompanhamento. Eu acho que tudo isso é possível. Eu acho que é possível a gente discutir uma maior alocação das emissoras comunitárias e públicas no espectro radioelétrico. Vai ter gritaria? Vai ter gritaria. E não é porque o cenário econômicos não é porque o cenário neste momento é adverso que a gente vai ter que parar de fazer esse movimento. Talvez a velocidade que a gente poderia ter em outro cenário não seja a mesma, mas nós vamos ter que continuar. O governo não vai para lugar nenhum. Mas a Dilma disse que vai fazer a regulação econômica. Vamos nos apoiar nisso. Um passo. É um passo. Eu acho que não é totalmente negativo, porque é um passo. Ela iniciou 2010 dizendo que o melhor controle para a comunicação era o controle remoto. Hoje, ela fez um dos discursos mais contundentes de uma presidente da República contra um meio de comunicação, que foi aquele discurso contra a Veja, e já disse que o Brasil precisa enfrentar o monopólio e a propriedade cruzada. É um avanço. Então, é um avanço. Não, sem dúvida, Contemos concordo plenamente. Sem dúvida alguma. Agora, é preciso, eu acho que há os limites políticos da conjuntura, que ela chega até a regulação econômica. Mas nós temos que empurrar mais para frente, porque tem que ir além da regulação econômica, tem que fazer cumprir a Constituição, com a regionalização, isso vai além, regionalização da produção, proteção da família, da criança, do adolescente, está na Constituição, direito de resposta, isso tudo vai além
da regulação econômica. A Saiu- regulação econômica é muito necessária, mas não é suficiente, né? Tá resumido. Exatamente. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas faremos outros, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, que é esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo de participar nas mudanças políticas, econômicas, sociais, midiáticas que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.